E aí, galerinha do sexto ano, estamos de volta. Você já bebeu sua água, já refrescou a memória e agora vamos estudar sobre linguagem, ok? Linguagem. Pessoal, o livro de vocês aqui dá uma definição sobre linguagem que é bem interessante, é importante nós lermos aqui para você entender, certo? Os códigos que utilizamos, está lá na página 8, viu? Livro de gramática. Os códigos que utilizamos para nos comunicar constituem diferentes linguagens. Então existem diferentes códigos que nós utilizamos para nos comunicar, certo? Esses códigos podem ser sinais, ó, no Libras, né? Língua Brasileira de Sinais, podem ser a fala, pode ser a expressão corporal e outros códigos, até uma emissão de um som. Professor, emissão de um som? E calma, vou lhe contar um exemplo agora. Chega aqui comigo, ó. Presta atenção. Vamos supor que você está lá na sala, na sua casa, seu pai também conversando com um amigo dele. Aí tu fica assim, ó, só passando na frente. E aí? Aí teu pai faz assim, ó. O que é que ele quer dizer? Ei, tô com um pigarro na goela, é? Na garganta? É isso que ele quer dizer, ó? Dedinho, ó. Não. Ele quer dizer, menino, vai te aquietar antes que eu perca a paciência. Aí, ó. E que pegue, viu? Vai te aquietar. Mas me diga uma coisa, ó. Se alguma pessoa que não conhece esse tipo de código chegar lá e ouvir o seu pai fazendo isso, ele vai pensar que teu pai está gripado. Ou então com Covid-19. Deus me livre de uma hora dessa, né? Tá lá gripado, tá com problema na garganta. Só que na verdade não é. Aí é onde entra a questão do conhecimento de mundo. Você saber que esse significa vá te aquietar, certo? E aí, de onde foi que inventaram esse negócio? Da cultura, né? Tradição aí dos antepassados que a gente vem aprendendo isso, beleza? Então, você consegue, com o seu conhecimento de mundo, ter diferentes linguagens. Muito bem, diferentes linguagens. Aí é onde entra a questão desse conhecimento de mundo, né? Você tem que saber, seu pai tem que ter te ensinado, olha, menino, quando eu estiver conversando, se eu fizer vá, sai do meio, vai te aquietar, porque senão eu perco a paciência. Então você teve um conhecimento de mundo, certo? Que o seu pai lhe ensinou, ou sua mãe, beleza? Ou seu pai ou a sua mãe. Tranquilo? Pessoal, e sobre linguagem, nós temos que entender também uma coisa muito interessante, ó, que existem dois tipos de linguagem, ó, dois tipos de linguagem, certo? Quais são eles? Pode dizer aí, estou ouvindo. Isso, muito bem, isso aí mesmo. Fala mais alto aí, peraí. Isso, muito bem. Gostei, ó. Rapaz, essa turma do sexto ano é desenrolada. Desenrolada, por isso que eu dou valor. Ó, pessoal, é isso aí mesmo que vocês disseram, ó. Tenho dois tipos de linguagem, ó. A linguagem verbal e o segundo é a linguagem não verbal. Muito bem, ó. Certo? Não verbal. Ok? Isso é assim que funciona. Beleza? Então, o seguinte, ó. Qual a diferença entre as duas? A linguagem verbal e a não verbal. É simples. A linguagem verbal, pessoal, ela utiliza as palavras escritas ou faladas. Certo? Então, a linguagem verbal, vou colocar aqui de forma bem resumida, ó, escrita ou falada, certo? Escrita ou falada. E a linguagem não verbal é a que não utiliza isso aqui. Pronto, fácil assim. Quando você vê algum tipo de linguagem, a pessoa pergunta assim, essa linguagem é verbal ou não verbal? Você vai pensar só o quê? É escrita ou falada? Não. Então pronto. Então não é verbal. Tá vendo como é simples? Se está escrito ou alguém falando, é verbal. Se não tem isso, então é não verbal. Aí na linguagem não verbal vai incluir várias outras coisas. Ó. Eu estou só falando de forma resumida para você saber identificar por eliminação. Se você aprender a verbal, automaticamente você aprende a não verbal. A verbal utiliza a escrita e a fala. E a não verbal?
não utiliza a escrita e nem a fala. Então, tudo mais que você conseguir entender como uma linguagem, ou seja, como uma comunicação, um código de comunicação, que não usar a escrita e nem a fala, é a linguagem não verbal. E aí no teu livro aqui, ó, vai dar alguns exemplos, né? Imagens, sons, sinais, etc, né? Imagens, sons e sinais, certo? E etc. Beleza? Aí tem alguns exemplos, ó. A não verbal, sinal de trânsito, desenho, cor, placa de sinalização, gestos e mímica, né? Ó. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Parabéns, né? Parabéns que você acertou os dois tipos de linguagem, beleza? E aí na linguagem verbal tem exemplos também, ó. Um recado que você passou para alguém, uma letra de uma música, uma carta, uma conversa por telefone. E hoje tem outros meios, né? Tem o WhatsApp, que você digita um texto. Quando você grava um áudio, grava um vídeo, né? Aqui eu estou me comunicando com você por meio da linguagem verbal, que você está me ouvindo, que eu estou falando, beleza? Então a linguagem falada e também a linguagem escrita, tá aí, ó. Tudo que eu escrevi aqui, ó, beleza? Então você consegue observar isso aí, tá ok? Pessoal, essa parte de linguagem nós encerramos por aqui, certo? Concluímos ela aqui e vamos para a próxima parte, que fala sobre o que é a língua e a gramática. A língua e a gramática. Beleza? O nosso outro pontozinho aqui. A língua e a gramática. O nosso livro aqui, didático, ele também mostra algo bem interessante sobre essa questão da língua e a gramática, certo? Na página 11, ele vem dando uma definição bem interessante. Ele diz assim, ó: a língua é, portanto, um sistema de símbolos e de leis de funcionamento que utilizamos para interagir uns com os outros. Olha como é legal. A língua é um sistema de símbolos. Entendeu? São símbolos. A língua é um sistema de símbolos. É o que você utiliza como símbolos para se comunicar, né? A fala, a escrita, né? Vamos dizer assim, aquelas placas e tudo mais. Então, é um sistema de símbolos. Você vai simbolizar de alguma forma. Vamos colocar como exemplo aqui mais prático o português, né? O português é uma língua, não é? Não é uma língua, não é um idioma? Beleza. Ele é um sistema de símbolos. Quais são esses símbolos? As letras. A, B, C, D, E, F, G e tal, tal e tal. E aí tem também os números, beleza? Então, esse sistema de símbolos é a língua. E a língua, além do sistema de símbolos, tem leis de funcionamento que nós utilizamos para interagir uns com os outros. Por exemplo, como é que eu vou interagir com alguém pedindo alguma coisa? Eu tenho que usar os símbolos, que são as letras ou a minha fala, né? E tenho que utilizar as leis que regem a utilização desses símbolos, beleza? Porque você tem que usar com regras, você tem que ter leis que vão reger, ou seja, vão te direcionar, vão te ensinar a utilizar os símbolos de maneira correta. Entenderam? E essas leis é o que nós chamamos de gramática. Por isso que o nosso títulozinho, a língua e a gramática, elas estão intrinsecamente ligadas. O que é intrinsecamente? Estão estritamente, estão muito ligadas, certo? Porque se você apartar uma da outra, você pode falar de uma maneira desconexa, ou seja, sem conexão alguma. Por isso você precisa entender a importância da língua e também a importância da gramática. Você precisa entender os símbolos que fazem parte daquela língua e precisa entender a gramática dela, que são as leis de organização desses símbolos, para você entender a comunicação. Não se preocupe não que eu vou dar exemplos mais práticos aqui para você entender. Olha aqui, ó. Um exemplo, por exemplo, aqui no português, certo? E aqui no inglês, vou mexer com o inglês, né? Mas só para você perceber a diferença, ó. Vamos supor que no português eu quero dizer assim, ó, casa amarela, né? Ó,
casa amarela. Você entende, não entende? Mas se eu falasse para você assim, ó, amarela casa, ficaria estranho, não era? Amarela casa, professor. Eu entendo assim, mas é muito esquisito. A gente costuma dizer casa amarela, né? Beleza. Por quê? Olha os símbolos. São os nomes, né? Casa amarela. Esses símbolos, né? São essas letras. Formam o nome, certo? E aí nós temos a língua. Agora, essa maneira de organizar essas palavras, ó, colocar casa amarela e não amarela casa, quem é que está regendo essa organização? É a gramática, né? Porque a gramática portuguesa, ela diz que geralmente, na grande maioria das vezes, você usa primeiro o substantivo para depois usar o adjetivo. Aí tem o substantivo casa e o adjetivo amarela, beleza? Essa é a nossa regra gramatical, para ficar de uma maneira mais entendível que nós estamos falando. Já no inglês, a gramática lá é um pouco diferente. Lá, se eu falar casa amarela para eles, isso no inglês, eles vão achar estranho. Para eles, a gramática deles é a amarela casa que você tem que falar. Certo? E como é que você vai falar lá no inglês? Yellow house, né? Não é assim? Amarela casa? A amarela casa. É assim no inglês. Tá entendendo? É o adjetivo antes do substantivo. É um contrário. É por isso que se você não souber desses detalhes, para você aprender o inglês, você vai se confundir um pouquinho. Você tem que entender a gramática do inglês também, né? Você tem que praticar, né? Ouvir e tal. Mas você tem que entender um pouquinho da gramática para saber dessas coisas básicas. Como é que você vai falar lá no inglês? Aí você diz, não, no português é casa amarela. Aí casa no inglês é house. E amarela é yellow. Então tem que dizer house yellow. No inglês não, você tem que dizer yellow house, que é amarela casa. Entendido? Então aqui, pessoal, nós entendemos essa ideia, né? Esse princípio de como funciona a língua e a gramática, como é que elas andam juntas, né? Você tem a língua, que são os símbolos, são as palavras, e você tem a gramática, que são as leis que regem esses símbolos, para você saber organizar, para que se torne um padrão, para que haja um padrão de comunicação. Você tem que ter os símbolos, tem que ter a lei para organizar esses símbolos para que haja uma comunicação boa, certo? E assim um possa compreender o outro. Senão vai ficar uma coisa totalmente desconexa, né? No livro de vocês aí, vocês podem olhar até que tem um exemplo interessante na página 10, diz assim, ó: eu, se criminoso esse fosse, em passaria noite a claro. Ó, você tem as palavras do português, você tem a língua aí presente, mas você não tem a gramática. Aí confunde tudo, né? E aí como é que ficaria de maneira organizada dentro dos padrões da gramática? Aí tem a frase 1, na página 10. Se eu fosse esse criminoso, passaria a noite em claro. Mas a segunda frase está desconexa, ó. Eu, se criminoso esse fosse, em passaria a noite a claro. Fica tudo confuso, né? Por isso que você tem que entender que você tem que saber a língua, ou seja, as palavras, você tem que conhecer as palavras do português, mas você tem que saber também da gramática, meu querido e minha querida. Porque você precisa saber como é que você vai conectar esses símbolos, que são essas palavras, para se comunicar de uma maneira tranquila, uma maneira entendível. Ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre gramática e nós vamos fazer a nossa atividadezinha de casa, né? Vou passar aqui a atividade de casa para vocês. Certo? Anotem aí, ó. Atividade de casa. Certo? Não deixem de anotar não, pessoal. Anotem aí, tá bom? Atividade de casa. Você vai fazer um resumo da página 8 até a 12. Da página 8
até a 12. Beleza? Vai fazer um resumozinho. Professor, e desses resumos, o que é que eu tenho que escrever sobre o quê? Os tópicos, ó. Tópicos 3 e 4. 3 e 4. Certo? Nós falamos sobre esses dois tópicos hoje, que foi sobre a linguagem e o que é a língua e a gramática, certo? São esses dois tópicos. Você vai fazer um resumo desses dois tópicos. E eu quero o resumo de uma lauda. Lembra o que é uma lauda? Ó, um ladozinho desse aqui do caderno. Aqui é uma lauda, beleza? Que é uma paginazinha. Aqui os dois lados, ó, é uma folha, né? Uma lauda, duas laudas. Eu quero uma lauda, só um ladozinho desse. Tranquilo? Aí vocês fazem lá, escreve, bate uma fotozinha e manda para mim, atividade de casa. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Um grande abraço virtual aí em todos. Deus os abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.